Bom, pessoal, nós estamos aqui no sertão, em São Bento. E eu queria mostrar aqui para vocês, amigos que queiram compartilhar no YouTube, o meu quintal. É um lugar bem rústico, uma área aqui com esse quartinho aqui, onde eu coloco algumas coisas, até uma galinha de vez em quando aí. E é uma área com 50 metros de comprimento por 15 de largura. E eu resolvi plantar algumas coisas aqui, fazendo o aproveitamento do esgoto doméstico. O esgoto doméstico, nós sabemos que ele acaba poluindo algumas lagoas, poluindo alguns lugares, o próprio solo. O esgoto doméstico ele produz muito fósforo, produz muito nitrogênio. Mas nós podemos muito bem aproveitar esse esgoto doméstico, essa água que é derramada das nossas casas, para reaproveitamento. E então eu consegui pegar todo o esgoto doméstico todo o esgoto da minha residência e colocar aqui atrás para dentro desse meu quintal. Então eu coloquei a saída da água lá no cano, tem até um pouco de grama aqui, vocês podem ver, e fiz uma levada que vai cortando todo o meio do terreno. Nessa levada eu abri alguns pedaços onde eu faço uma espécie de drenagem, a drenagem do esgoto do meio para um lado. De vez em quando vocês podem observar que eu abro alguns reguinhos pequenos, hein? Alguns reguinhos assim, eu vou abrindo aqui alguns reguinhos. E quando essa água sai no esgoto, ela sempre vai ficando um pouco empoçada e vai revendo, vai se soltando do esgoto principal, da levada principal do meio do terreno, e vai saindo através desses pequenos regos que eu faço, dessas pequenas aberturas, para que essa água seja drenada. Como vocês podem ver também, o esgoto doméstico, logo a gente começa a ver essa água esverdeada. A água começa a ficar esverdeada. Você pode muito bem ver que depois de algum tempo vai ter uma proliferação de algas aqui. Ou até eu estou pensando em trazer algumas espécies de algas para colocar aqui. Por quê? Porque as algas elas ajudam a fazer um pouco, amenizam a água. Ela ajuda a filtrar da água para que essa água seja melhor para as plantas. Visto que a água é muito pesada, com muito detergente, com muito sabão, com muito sódio do cloro da água sanitária. Mas de uma certa forma, o que acontece é que essa água que é passada no meio do terreno, ela mantém a umidade do terreno. Então aqui eu plantei um pé de coqueiro aqui. Aqui tem mais um pé de mangueira. Vocês podem ver aqui. Aqui tem um pé de goiabeira. Todos eram mudas que já estão crescendo, graças a Deus. Aqui tem um pezinho de caju. Aqui tem um pezinho de caju. Aqui eu plantei algumas covas de batata doce. Aqui tem uma mandioquinha, macaxeira. Eu plantei aqui 5 covas de mandioquinha, macaxeira, como a gente chama aqui no sertão. Também plantei 10 covas de batata doce. São a rama de batata, está toda fechada. Faz 2 meses que eu plantei. Daqui uns 40 dias, com certeza eu vou colher alguns quilos de batata doce. Aqui tem outro pé de coqueiro que também eu plantei aqui. Outro pé de coqueiro. Aqui tem um pé de acerola. Que também eu plantei. E como vocês podem observar, todo o terreno ele tem algumas plantas nativas. Não no meu terreno, mas até ao redor do meu terreno. Aproveitando aqui dos vizinhos, vocês podem ver que tem pé de juazeiro, tem pé de jurema. No meu próprio terreno tem mais 3 pezinhos de juazeiro. Algaroba, aqui no meio eu deixei um pé de algaroba, onde serve de abrigo para uns patinhos. Tem uns patinhos aqui que eles sempre se abrigam por aqui. Eu coloco uma tina aqui que é para manter a água fria, porque é muito quente. Acaba a galinha, o pato ficando um pouco gripado, né? Que a gente chama aqui no sertão de gogo. Então essa tina ela mantém a água numa temperatura não muito quente, mantém a água fria para que eles possam tomar água fresquinha. Aqui também tem uma muda de mamão. Eu plantei uma muda de mamão. E a galinha ela gosta muito de beliscar, de comer a folha do mamão. Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei 3 coroas de frade, que é
uma espécie de cacto aqui no sertão. O coroa de frade é muito bonito e ele é muito usado na ornamentação. Inclusive na minha casa, que lá na sala tem uns dois coroa de frade. Sou admirador da planta coroa de frade, dessa espécie de cacto. E eu consegui arranjar algumas coroas de frade. Eu uso às vezes ao redor de plantas, para que a galinha, quando a galinha ou algum bicho vinha beliscar, vinha comer a planta, ele acaba batendo aí, se furando aí, e ele fica com medo, a galinha acaba não vindo mais beliscar o pé de mamão. Eu perdi algumas mudas de mamão, perdi umas 5, 6 mudas de mamão. Agora eu estou voltando a fazer as mudas e vou ver se eu arranjo mais algumas espécies de cactos com algum amigo para eu fazer essa mesma forma, essa mesma invenção que eu inventei aqui. Então aqui também tem 5 covinhas de cana de açúcar. Eu plantei aqui para quando estiver fazendo sombra, eu poder usar o canivete, sentar aqui e chupar alguns talos de cana aqui, se Deus assim me permitir. Eu posso mostrar aqui a vocês que eu falava sobre plantas nativas, e é muito importante a gente conservar dentro de um terreno as plantas nativas, porque nós temos, acima de tudo, uma região que é extremamente quente, e as plantas nativas, elas ajudam a sombrear o terreno. Até porque a gente recebe a quantidade de luz muito grande. Claro que as plantas precisam de luz, mas o calor é intenso e a evapotranspiração das plantas, ela faz com que a demanda de água seja muito grande para essas plantas. Então o que é que acontece? Pelo fato de eu aproveitar o esgoto doméstico, o terreno ele conserva uma certa umidade, o terreno fica úmido. E o que acontece? Todos os dias eu coloco uma média de 5 litros de água apenas, ou até menos, em cada uma dessas plantas. Que tem, como eu falei, 2 pés de coqueiro, um pé de manga, um pé de goiaba e aqui um pezinho de caju. E além dessas plantinhas que eu mostrei lá, a mandioquinha, a batata doce, as 5 covinhas de cana de açúcar. E essa forma de manter o terreno sombreado ajuda a minimizar a evaporação da terra, né? A evaporação de água da terra e a evapotranspiração das plantas. E para vocês verem o quanto é importante nós aproveitarmos esse solo de maneira sábia, eu inventei de plantar aqui algo muito especial aqui para o sertanejo, que é uma espécie de cacto muito importante, que é a palma. A palma forrageira, ela serve de alimentação para gado, serve de alimentação para ovelhas, no caso caprinos e ovinos. E ela é muito importante também até na alimentação de galinha. Se você criar galinha e quiser moer a palma juntamente com farelo de trigo ou com milho, vai dar uma melhorada nessa ração e vai também trazer um custo mais baixo para aquela ração, para aquela comida que você possa dar às suas galinhas. Então o que acontece? Essa palma aqui eu não vou colocar nem um litro d'água nelas, porque o terreno é úmido e recebe muito sol. Então é um canto propício e eu espero que elas cresçam, e que eu no futuro não sei ainda o que vou fazer com essa palma. Mas o interessante e o objetivo do meu vídeo é mostrar que é possível aproveitar esse esgoto doméstico de forma, é claro, minimizada, porque nem toda a água do esgoto doméstico pode ser aproveitada. A gente tem que cavar e deixar ela um pouco empoçada, como vocês estão vendo aqui, para que ela aos poucos vá se evacuando, de forma que se possa ter uma água mais leve, até porque a água é muito pesada, a água suja, ela precisa disso. Com a proliferação, como eu falei no começo, a proliferação de algas que vai ter aqui ajuda a minimizar essa água bem forte que vai para as plantas, que o solo recebe. E também a forma como eu agi aqui, trazendo essas aberturas, como vocês estão vendo aqui, essas aberturas assim, uma espécie de rego. Vocês podem ver uma espécie de rego que eu abro, tiro o tijolo e a água vai sair. E essas espécies de rego, ela vai drenando, vai drenando e o solo vai se mantendo úmido. E a água usada para complementar
a aguação dessas plantas eu sempre faço com um pequeno regador ou com um balde, né? Um regador de 10 litros, que eu uso um regador a cada 2 plantas, ou um balde d'água e vou, todas as manhãs eu faço uma aguação. Como a gente tem um déficit de água aqui muito grande na nossa região e as perspectivas são cada vez piores de piorar da situação, no caso da falta d'água, da situação dos nossos mananciais aqui no sertão que estão secos. Eu estou aguardando também que os governantes venham fazer uma cisterna. Até cavei aqui o buraco. Estou esperando aqui que os governantes venham fazer uma cisterna para que a gente possa captar a água da chuva, para que a gente tenha água durante o ano. Numa cisterna, uma casa com 5 pessoas, a cisterna pode garantir uma água de consumo para o ano inteiro, ou pelo menos 8 meses, enquanto chega a chuva novamente. Então, é isso aí, pessoal. Eu fico satisfeito em mostrar esse quintal. Tudo aqui é muito rústico e eu pretendo qualquer coisa que eu colher aqui, de forma nenhuma colocar adubo, colocar nenhum tipo de veneno, de agrotóxico, para que a coisa seja sadia, né? Para que seja alimento saudável, né? Aqui tem um pezinho de acerola muito bonito. Estou tendo muito cuidado com ele. A acerola é muito rica em vitamina C e a gente usa muito, compra muito acerola. E outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, depois que eu ajeitei a cerca, eu plantei mais 2 espécies de cacto aqui que, por incrível que pareça, a minha região se chama xique-xique. E num raio de 2 quilômetros aonde eu andei, eu não encontrava mais um pé de xique-xique. E alguns colegas meus disseram até que eu estava doido, porque eu plantei no meu terreno, no pé da cerca, eu plantei dois pés de cacto, dois xique-xique, que na verdade não é xique-xique, bem, isso aqui existe o xique-xique, existe o mandacaru, também chamado de cardeiro. Esse aqui é cardeiro, ele vai crescer e ficar mais alto. Ele vai ficar mais alto. E uma das coisas importantes ainda que eu queria mostrar é a conservação do solo. Vocês podem notar que aqui foi feita uma limpeza com enxada, né? O mato foi carpido, né? Carpiu aqui o mato e toda o bagaço, ele ficou no terreno. Ele não foi tirado do terreno, ele ficou no terreno. E esse terreno, ele vai ficar muito bom, porque o solo, a matéria orgânica que vai se decompondo aqui, quando for no próximo inverno, tudo isso vai servir de adubo para a terra. É um terreno, apesar de nós estarmos aqui no sertão, na Caatinga, isso aqui, onde nós moramos aqui na cidade, aqui num bairro periférico, é um fragmento de Caatinga. E aqui nesse meu pequeno terreno, ele tem um solo muito fértil, porque além de eu ter de uns anos para cá, eu vim conservando esse solo, eu ainda tenho aqui muito próximo da minha casa um terreno onde tem um curral onde se bota gado. E quando vem o período de inverno, a chuva bate e traz a água com esterco, traz aqui para o meu terreno. E o terreno tem barro preto, tem barro vermelho, tem esterco de gado,